Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Deus é bom, amém. Paga bem e sabe amar. Acredita nisso? Então diga comigo: Deus é bom, paga bem, e sabe amar. Isso. Por isso nós estamos aqui, porque queremos experimentar da bondade de Deus, da generosidade dele e do amor dele também. E para isso precisamos ser curados em tudo aquilo que possa nos impedir. Tá bom, o pastor está com medo de derramar água. Nos impedir de receber aquilo que ele então tem para as nossas vidas. Eu confesso que não fui avisado da paleta de cores, viu? Mas eu vi com o sapato está marrom, né? A Meg disse: amor, você está fora da paleta. Digo: mas não me avisaram, amor. Aí eu falei para ela assim: mas você está na paleta. Pronto, já deu certo. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você é feitura de Deus, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele preparou para que você andasse nelas. Aleluia, glória a Deus. É a palavra que fala isso, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, o verso 10, ele fala a nosso respeito sobre isso. O próprio Deus, né, declarando que somos feitura dele, criados nele, para as boas obras, as quais ele preparou para que nós andássemos nelas. Então, nós não somos fruto de um acaso, não somos um acidente, nós já estávamos, né, na mente de Cristo, na mente de Deus, mesmo antes de nascermos aqui nesta terra. Ele já tinha um desenho a nosso respeito, já tinha um projeto a nosso respeito, para podermos então frutificar nesta terra e cumprir o propósito pelo qual Ele nos desenhou, nos criou e nos formou, então, para viver os seus dias aqui na face da terra. Os seus dias, eu digo, o tempo dele, para nós experimentarmos. Ali fora, no hall, tem um standzinho que tem os meus 2 livros. O primeiro é o livro Vida Abundante, aonde eu falo aqui não apenas da vida que Deus tem para nós vivermos após o novo nascimento, mas eu falo do processo necessário para nós podermos experimentar esta vida. Processo esse que Deus vai precisar então cavar na nossa história, na nossa alma, nas nossas emoções e sentimentos, para retirar tudo aquilo que possa nos fazer desacreditar das promessas dele para nós, e principalmente de experimentarmos desta vida abundante, a vida após a vírgula. Evangelho de João capítulo 10, ali no verso 10, né? Jesus está falando primeiro a respeito de Satanás, que ele diz que o diabo vem roubar, matar e destruir, mas quando ele fala de si mesmo, ele diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. É a vida após a vírgula, a vida que só passa a desfrutar dela aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, de entregarem suas vidas para Jesus. Mas essa vida é uma vida prometida, mas não significa que simplesmente eu vou vivê-la. Por quê? Porque a nossa história de vida, eventos da nossa história de vida, acabam sendo usados como argumentos nas mãos do inimigo para nos privar de experimentar desta vida abundante, de acreditar, de confiar e sabermos que nós somos feitura de Deus, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou para que nós vivêssemos, para que nós experimentássemos. Então, aquilo que ainda gera dúvida, incredulidade, gera medo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e acabam nos privando de experimentar essa vida abundante. Então, aqui eu falo desse processo necessário, e eu trago também um resumo dos 12 primeiros capítulos do livro de Josué, que fala exatamente do mapeamento espiritual que Deus fez na nação de Israel, e lidando realmente com toda a estrutura que pudesse impedi-los de entrar na terra prometida e principalmente usufruir de tudo aquilo que Deus havia prometido para eles que havia na terra prometida. Então esse livro, apesar de ser um livro fino, bom para homem ler, não é? 120 páginas apenas, é um livro profundo, vai te ajudar bastante,
quando eu falo sobre esse processo. E no meu segundo livro, que é o Técnicas de Mapeamento na Libertação, eu desenvolvi o processo, é o passo a passo, para que nós possamos então caminhar na nossa própria história de vida, também ajudar outros a caminharem na sua história de vida. É um livro técnico. Esse livro hoje ele é usado dentro do nosso ministério para formar os conselheiros que trabalham no ministério do pastor Cote. Então é um material que vai poder também ajudar você a aplicar na sua própria vida e ajudar outros também. Então esse material está à disposição lá fora. E se você no final quiser adquirir, passa lá, eu vou estar no stand também para autografar o livro para você, se assim você desejar, tá bom? E eu vou pedir para que não sobre nenhum livro, sabe por quê? Porque a mala que eu trouxe esse livro quebrou, então não tenho mala para levar ele de volta. Eu fui abrir o zip arrebentou, não tem como fechar a mala, e não posso esquecer da fita, não é? Vou tentar levar essa mala vazia numa fita para poder arrumar lá em Curitiba, então não dá para levar peso nela. Então eu espero que vocês comprem todos esses livros que estão ali. Não tem muitos, deve ter ali uns 15 exemplares, no máximo 20, tá bom? Deus vai abençoar a sua vida através desse conteúdo. Amém. Queridos, como o pastor já citou, não é? Desde ontem nós estamos falando, na sexta-feira à noite, nós tivemos aqui a pastora Márcia, que esteve ministrando cura física, também ministrou na área de cura das emoções, não é? Na hora da oração. E ontem eu e a Meg iniciamos a falar a respeito também da cura das nossas emoções. E ontem eu falei sobre a falta de saúde emocional, que é uma das principais causas pela não frutificação do cristão, pela não santificação do cristão, porque nós estamos vivendo esse processo da santificação progressiva, não é? Nós tivemos uma santificação inicial, que foi a partir do novo nascimento, e agora nós estamos nessa santificação progressiva, almejando a nossa santificação final, que é exatamente quando nós não estaremos mais aqui nesta terra e desfrutaremos de todas as promessas que Deus tem então nos feito. Na santificação inicial, a Bíblia nos afirma que ali nós somos libertados por Deus do cativeiro de Satanás, das garras do inimigo, do lugar onde nós fomos sequestrados e colocados através do pecado, e todo aquele que nasceu de novo já passou por essa experiência de ser então libertado desse cativeiro de Satanás. Na santificação progressiva, nós estamos sendo então libertados, né, do pecado nas nossas vidas, estamos sendo trabalhados realmente através do poder de Deus que opera em nós e através de nós, para dizer não ao pecado e não voltarmos ao estágio anterior do cativeiro. Mas a Bíblia também fala que após essa santificação progressiva, tem o momento final, que é quando nós vamos ser então totalmente libertados da presença do pecado, porque no céu, onde nós vamos viver a eternidade com o Senhor, não existe o pecado. E nesse processo que nós estamos então experimentando da santificação progressiva, nós, além de termos que lidar com isso, não é? De voltarmos a cada dia que Deus nos desperta na terra para vivermos este novo dia, nós estarmos cada vez mais parecidos com Ele, nós voltarmos à nossa essência de criação, que é nos tornarmos novamente santos, tal como Ele é santo, porque essa é a nossa essência de criação, santos tal como Deus é santo. E a Bíblia fala sobre o atributo moral de Deus, que é exatamente a santidade. A santidade é o atributo moral de Deus, e também passou a ser o nosso atributo também moral, a santidade. E todos os dias nós estamos então sendo despertados para caminharmos nesse processo de santificação progressiva, mas também, além de nos submetermos a todo este processo, ainda cumprirmos o propósito pelo qual Deus também está nos despertando para este novo dia. Porque, e aí quando nós entendemos a respeito disso tudo que eu estou falando, é que nós vamos então poder dar sentido e significado à nossa existência aqui na terra. Vamos poder então viver intencionalmente e intensamente a oportunidade, o dia que Deus está nos dando para viver.
E muitas das vezes, e aí nós entendemos a importância de um final de semana como este, que nós estamos recebendo palavras na área de cura emocional, na área de cura física, cura nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa existência. E aí nós entendemos que nos submeter a este processo de cura nos aproxima ainda mais das verdades de Deus, nos aproxima ainda mais de cumprir o propósito pelo qual Deus está me despertando para um novo dia. Porque, queridos, o propósito pelo qual Deus está nos despertando todos os dias para vivermos aqui na terra é a razão pela qual nós ainda estamos existindo. Porque se não houvesse nenhum propósito mais a cumprir aqui na terra, não tinha por que Deus nos despertar. Ele já teria então nos levado aos céus. Se a única razão do que Jesus fez fosse simplesmente para que cada pessoa que assumisse então esse compromisso com Ele de aliança, e reconhecendo o sacrifício dele, a morte e a ressurreição dele naquela cruz, e fosse morar nos céus, para viver a eternidade nos céus, no momento em que eu e você passamos pela experiência do novo nascimento, nós já não estávamos mais aqui. Ele já teria então nos arrebatado, já teria nos levado. Mas ontem nós falamos que a única razão pela qual a igreja ainda está vivendo aqui na terra é porque ainda existem muitas pessoas que precisam conhecer Cristo. E eu falei também ontem que Jesus, quando ele esteve na terra, ele foi a revelação visível do Deus que estava invisível para a humanidade, que essa foi uma das principais razões, ou se não a principal razão, pela qual Jesus veio à terra revelar Deus ao mundo, porque o homem perdeu esse privilégio de ver Deus face a face, e após o pecado, esta se tornou a maior necessidade do ser humano, voltar a ver Deus. Então Jesus veio cumprir este papel, e cumpriu muito bem, revelou Deus ao mundo, às pessoas da sua época, formou isso nos seus discípulos, e os seus discípulos então deram prosseguimento, e esta mensagem tem alcançado a mim e a você, e agora nós como igreja estamos nessa posição, nesta condição e responsabilidade de revelarmos Deus ao mundo. Ou seja, hoje eu e você precisamos ter então atitudes, fazermos escolhas que irão revelar Deus a outros. Então nós somos a revelação visível do Deus que ainda está invisível para as pessoas com quem nós nos relacionamos. E saber disso, querido, que existe então este propósito, não é? Nós começamos então a entender que é o propósito pelo qual Deus está nos despertando, é que vai nos dar então significado e direção na vida. Nós vamos viver agora em função disso, de cumprir o propósito de Deus. O propósito não é algo que nós inventamos, mas é algo que nós vamos descobrindo dia após dia no Senhor. Sabendo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso que nós fomos criados por Deus para as boas obras, as quais Ele preparou, Ele mesmo, o Senhor preparou, para que nós andássemos nelas. Então nós precisamos estar nos importando nisso, de caminharmos nessas boas obras que Deus então estabeleceu para nós estarmos vivendo aqui na terra. E aí nós precisamos então buscar realmente a vontade de Deus. Que obras são essas que Ele tem para que eu possa viver, para que eu possa cumprir, e buscar realmente a vontade dEle para as nossas vidas, orando, buscar a direção de Deus na sua palavra. Podemos encontrar o nosso propósito nos nossos talentos, nas nossas habilidades e nas nossas paixões, aquilo que arde no nosso coração para fazer em prol do reino, para ajudar a outros, ajudar nos projetos, contribuir nos projetos que nós somos desafiados, que são colocados diante de nós. Porque quando nós vivemos o nosso propósito, é que realmente nós somos cada vez mais felizes e nos sentimos realizados. Toda pessoa, eu acredito muito nisso, que toda pessoa que está vivendo um quadro depressivo é simplesmente pela razão de não estar vivendo o propósito de Deus, de não estar caminhando nas boas obras as quais Deus preparou para que ela andasse. Então está muito distante de viver aquilo que Deus gostaria que ela vivesse, e a razão desse quadro depressivo, de tristeza profunda, é exatamente de não estar vivendo, de não estar se sentindo realizado, de não estar se sentindo feliz por não estar vivendo aquilo que Deus gostaria que estivesse vivendo.
Então nós precisamos buscar nos aproximar cada vez mais do propósito de Deus, porque quando nós vivemos o propósito de Deus, podemos fazer uma grande realmente diferença no mundo, na vida das pessoas que nos rodeiam. Quando vivemos o nosso propósito, o propósito de Deus para a nossa vida, nós glorificamos a Deus e cumprimos a sua vontade nas nossas vidas, e também ajudamos outros a viver aquilo que Deus que Deus tem para que elas vivam. Então vejam bem a importância de nós estarmos nos submetendo a este processo contínuo de cura, de restauração, de libertação. Ontem nós falamos sobre isso, que este processo de cura, de libertação, de restauração, ele é vivenciado apenas pela igreja, porque este processo, ele parte do princípio das verdades que Deus tem ao nosso respeito. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, que verdades são essas? As verdades que Deus tem ao nosso respeito, aquilo que Deus fala a respeito de mim, a respeito de você, que vai realmente na contramão daquilo que Satanás conseguiu estabelecer no nosso sistema de crença durante a nossa história de vida, a partir dos nossos relacionamentos familiares. Nós temos a família como o nosso útero emocional, o ventre emocional de qualquer indivíduo, a sua família, que acabou estabelecendo verdades ou inverdades no sistema de crença desta pessoa, e que acabou distanciando essa pessoa de viver o propósito de Deus, de cumprir, de ser fiel ao propósito de Deus para a sua vida. E nós precisamos buscar, queridos, viver esta fidelidade, porque Deus, ele nos dá um propósito. Eu quero poder citar para você algumas pessoas aqui na Bíblia, que da mesma geração, que foram fiéis ao propósito de Deus, e que, ao colocar para você aqui o exemplo dessas pessoas, nós possamos nos sentir então ministrados pelo Espírito Santo, e podemos deixar Ele nos convencer se estamos sendo fiéis ou não ao chamado, ao propósito dEle para a nossa vida. E nós podemos então nos importar e sermos intencionais em permitir realmente Ele tocar com cura, com restauração, para podermos nos realinhar ao centro da vontade dEle para as nossas vidas. E eu quero citar a vida de Abraão, quando ainda era Abrão. Lá em Gênesis capítulo 12, os versos 1 e 2, a Bíblia vai dizer do desafio que Deus traz para Abrão, dando uma palavra de ordem para que ele deixasse a terra dele, para que ele deixasse para trás toda a sua parentela e seguisse então para um lugar que ainda Deus iria mostrar para ele. Ou seja, Deus não falou uma cidade específica, um país específico. Deus simplesmente mandou que ele andasse, que ele saísse, que ele deixasse tudo para trás e fosse então na direção que o Espírito Santo iria mostrar, que o próprio Deus aí iria mostrar para ele. E aí nós vemos na vida de Abrão, apesar de tudo que ele experimentou, de todas as dificuldades que ele vivenciou, nós vemos nele uma fidelidade ao propósito de Deus para a vida dele. E nós temos então Deus dando este propósito a Abraão, e não apenas ele, mas também a toda a sua descendência. E nós precisamos entender nesta passagem, com esses três patriarcas que nós vamos ver, o posicionamento que eles tiveram em relação ao plano de Deus para a vida deles. E podemos olhar para nós mesmos agora e compararmos o posicionamento que nós temos tido em relação ao propósito que Deus tem estabelecido para nós, ao chamado, aquilo específico que Ele gostaria que nós estivéssemos fazendo. Eu creio, e a Bíblia fala sobre isso, que existem propósitos de Deus para a igreja, que são propósitos universais, é para toda a igreja. Intercessão, por exemplo, intercessão não é apenas para um grupo de pessoas na igreja, intercessão é para toda a igreja. Todos nós precisamos nos colocar, sermos encontrados nesta brecha intercessória em favor de alguém. Se não estamos fazendo isso, é porque nós ainda estamos muito mais nos importando com nós mesmos do que com os outros. É porque nós ainda não acreditamos que tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos ainda não está devidamente depositado nas mãos de Deus, e ainda estamos segurando isso, não entregamos para Ele. E por isso não
não nos colocamos, não somos encontrados por Ele orando por alguém, porque interceder é isso, é você estar numa brecha intercessória entre Deus e uma pessoa, entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e uma circunstância difícil que ela está enfrentando, entre a pessoa e o próprio inimigo, e você ser encontrado por Deus como esse mediador, como Neemias foi encontrado por Deus, como tantos outros foram encontrados por Deus nessa condição de estarem se importando com alguém. Então, intercessão é um propósito para a igreja. Aonde estiver alguém representando a igreja do Senhor Jesus, precisa ser encontrado nessa condição de intercessão. Mas existe algo muito específico, muito pessoal de Deus para cada um de nós, que é só nós que vamos fazer aquilo, ninguém vai fazer por nós, que Deus escolheu a mim e a você para fechar essa brecha. Eu gosto quando o pastor Cote fala, você precisa buscar em Deus qual a brecha na sua geração que Ele gostaria que você estivesse fechando. Amém. Qual a brecha? Na área do ensino, na área do cuidado de crianças, no ministério de louvor, aonde Deus quer encontrar você fechando uma brecha na sua geração. E aí quando nós olhamos então para a vida de Abraão, nós precisamos entender que aceitar o desafio do propósito de Deus vai exigir de nós confiança, vai exigir de nós fidelidade, vai exigir de nós obediência e confiança nos atributos do caráter de Deus. E para isso nós precisamos ter a nossa história de vida resolvida, tratada, curada, restaurada, para nós podermos viver aquilo que Deus tem para nós vivermos. Ontem nós citamos aqui Deuteronômio capítulo 1, aquela geração que estava prestes a entrar na terra prometida, e por causa do medo gerou no coração deles a incredulidade, desconfiaram da palavra que Deus havia afirmado a eles, que eles poderiam entrar, tomar posse da terra. E Deus sabia que ali na terra já existiam os gigantes, que a cidade era fortificada, que haviam ali muitos obstáculos, mas que eles não precisariam se importar com aquilo, porque o próprio Deus, o próprio Senhor já estava indo na frente deles e ia cuidar de tudo aquilo. Só que a falta de saúde emocional na vida daquelas pessoas acabou levando-as a desconfiar da palavra de Deus. O medo que já existia no coração daquelas pessoas levou-as então à incredulidade, à desobediência, e o resultado não foi outro senão o fracasso total. Uma geração que voltou novamente para o deserto, que passou mais 40 anos e ali nasceu uma nova geração, e aí Deus esperou aquela geração anterior morrer para que essa nova geração agora pudesse tomar posse da terra prometida. Então a falta de saúde emocional, ela acaba nos roubando as promessas de Deus, nos roubando, nos privando de experimentar da vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Por isso nós precisamos estar realmente caminhando neste processo, nos submetendo, porque aceitar o desafio do propósito de Deus nas nossas vidas vai requerer de nós confiança no caráter dele, nos atributos do caráter dele. Sabe aquele momento que você está no auge da sua vida financeira, por exemplo, ministerial? Eu experimentei isso, eu e a Meg experimentamos isso anos atrás. Em 97 nós estávamos muito bem trabalhando em Belém do Pará, nós tínhamos 2 restaurantes, e Deus ali pediu para que nós deixássemos tudo para trás e fôssemos para o Amapá, onde nós iríamos iniciar o nosso ministério pastoral. E aí fomos então para Macapá, onde nós passamos ali 12 anos pastoreando ali a igreja, mas saímos de Belém para Macapá com uma palavra de Deus também, que Ele iria nos fazer subir degraus, e depois que nós alcançássemos o degrau que Ele gostaria que nós alcançássemos, de lá Ele iria nos tirar para uma cidade do sul. E agora nós estávamos no auge do nosso ministério, cuidando de 4 igrejas, e Deus agora disse: chegou o momento de vocês então saírem agora. Em 2003 Deus nos levou para conhecer Curitiba, e ali Ele falou ao nosso coração que seria a cidade que Ele iria nos levar, que nós iríamos sair, mas tinha um preço a pagar, e não era um preço simplesmente de perder, de deixar tudo para trás, mas o preço que nós teríamos que pagar era o preço de
confiarmos no caráter dele, de confiarmos na fidelidade dele e sermos então obedientes. Então é exatamente para este tipo de momento, de nós provarmos o quanto realmente nós confiamos nos atributos de Deus, que nós precisamos estar curados, ter a nossa história de vida resolvida em Deus e podermos deixar tudo para trás, crendo que lá na frente Ele vai acrescentar tudo novamente. E nós temos experimentado desse cuidado de Deus. Já são mais de 16 anos vivendo de tempo integral em missões, sem nenhum salário fixo, e Deus não tem deixado faltar absolutamente nada nesses 16 anos, queridos. Deus continua sendo fiel, cumprindo. O salário que nós tínhamos lá em 2009, que era uma média ali de 10 mil reais por mês, de salário fixo, que nós sabíamos que íamos estar na nossa conta, nunca fizeram falta nesses 16 anos. Porque apesar de não ter nada na conta, na nossa, mas na conta celestial nós sabemos que tem, que nós podemos chegar lá e sacar a hora que nós precisarmos sacar, ela vai estar realmente com saldo, porque ela não esgota, amém? Ela não esgota. Então, aceitar o desafio do propósito vai exigir de nós confiança, porque o propósito, ele nos coloca diante de inúmeros riscos, mas também de inúmeras oportunidades. E nós precisamos saber sair da nossa zona de conforto, que vai provocar em nós, porque Deus, Ele nos tira da zona de conforto para provocar em nós desenvolvimento e maturidade. Sabe por quê? Porque depois Ele tem um outro estágio para nós vivermos e experimentarmos nele. Depois Ele vai requerer então elevar novamente as nossas patentes, mas nós precisamos estar maduros, desenvolvidos na fé, e desenvolver um grau de confiança maior, porque os desafios de Deus para as nossas vidas sempre serão maiores, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos que Ele possa fazer. Aleluia. E Ele então precisa nos forjar diante das dificuldades, diante das circunstâncias difíceis. E aí nós precisamos então responder ao Espírito Santo o que possa realmente existir nas nossas vidas, que nós precisamos deixar para trás para podermos viver o propósito de Deus, para que possamos viver o novo que Deus tem para as nossas vidas. E é uma pergunta que o Espírito Santo nos faz nesta manhã. Existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos deixar para trás para podermos viver o propósito de Deus, para que nós possamos ser fiéis ao propósito de Deus. Aconteceu com Abraão. Abraão precisou deixar a sua terra, a terra dos seus pais, deixar a sua parentela, ainda desobedeceu um pouco porque levou Ló e virou uma mala sem alça para ele, deu muito trabalho, mas foi o preço que ele pagou por ainda ter desobedecido em parte realmente aquilo que Deus havia falado para ele. Mas você sabe o que levou Abraão não deixar Ló para trás? Dependência emocional. Dependência emocional também, queridos, é algo que o inimigo usa para nos impedir ou travar o propósito de Deus na nossa vida, de não experimentarmos a plenitude, de tornar a caminhada mais difícil. E não tem jeito, o preço vai ter que ser pago. Então nós precisamos dar essa resposta ao Espírito Santo nesta manhã. Há coisas que você precisa deixar para trás para viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas nós temos, em segundo lugar, o próximo exemplo, que é o exemplo de Isaac. Abraão, para viver o propósito de Deus, ele precisou sair. Mas quando você olha Gênesis capítulo 26, os versos 1 e 2, e depois você pode ler o texto, ou vamos colocar aqui na tela e você pode ler também, para nós ganharmos tempo. Nós vamos perceber que Isaac, para que ele fosse fiel ao propósito de Deus, ele precisaria agora ficar na terra. Há momentos que Deus vai nos mandar sair, mas há momentos que Ele vai precisar que eu e você fiquemos, porque Ele ainda tem coisas para realizar através das nossas vidas. E muitas das vezes, queridos, nós estamos querendo sair do propósito de Deus por causa das circunstâncias difíceis, mas como nós falamos, Deus vai usar
essas circunstâncias difíceis para provocar em nós desenvolvimento e maturidade, para que possamos viver a próxima fase daquilo que Ele ainda tem para nos entregar. Então o ficar também vai requerer de nós obediência, vai requerer de nós resiliência, vai requerer de nós perseverança, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Isaac estava em Canaã e Deus não queria que a descendência de Abraão saísse da terra da promessa. E aí nós precisamos entender algo com isso, que há momentos de sair e há momentos para permanecer. O ficar também vai exigir de nós obediência, vai exigir de nós confiança em Deus. Eu lembro que quando nós fomos para Curitiba, foi com essa promessa: Curitiba seria a terra que emanaria leite e mel, pasto verdejante. Mas nós passamos ali 9 meses, vivendo só do manar de Deus. Não encontrávamos do pasto verde, não encontrávamos o leite, muito menos o mel. Mas nós sabíamos que em algum lugar estava tudo isso, porque Deus havia falado que tinha naquele lugar. E quando nós recebíamos do nosso ministério no Amapá a palavra: pastor, volta, nós devolvemos aqui o seu salário, nós queremos receber você de volta. E a resposta que eu dava é: posição e dinheiro eu tinha aí. Deus nos trouxe para cá com um novo tempo, com um novo propósito, e eu creio que essa tempestade vai passar. Ele está nos forjando, Ele está nos amadurecendo, Ele está nos levando para o nível que Ele quer que nós estejamos lá na frente, e eu creio que isso faz parte do nosso processo, e nós não vamos voltar, nós vamos ficar, porque nós confiamos no caráter do Deus que nós servimos. Então, queridos, se Deus não mandou sair, não temos que sair. Nós só precisamos nos mover realmente através da palavra dEle. Através da palavra dEle. Ele honra quem permanece por obedecê-lo. Depois você pode ler em Gênesis capítulo 26, os versos 12 e 13, como Deus abençoou, prosperou a vida de Isaac, por ele ter obedecido e ter ficado. E isso fala, querido, de quê? De obediência à palavra de Deus. E aí a pergunta que eu quero te deixar: você tem facilidade de abrir mão da sua vontade para fazer cumprir a vontade de Deus? Porque a vontade é ir embora, a vontade é não ficar mais nesse turbilhão, a vontade é realmente sair, mas Deus está mandando ficar, mas Deus está difícil, Ele sabe que está difícil. E aí, será que nós temos essa facilidade de abrir mão da nossa própria vontade para continuar cumprindo a vontade de Deus? O resultado não vai ser outro, queridos, senão realmente nós experimentarmos do cuidado dEle, de tudo que Ele tem realmente para as nossas vidas. E por último, eu quero te deixar o exemplo de Jacó, porque Abraão Deus mandou sair, Isaac Deus mandou ficar, agora Jacó Deus mandou voltar. Há momentos, queridos, que para cumprir o propósito de Deus nós temos que sair, há momentos que nós temos que ficar, mas há momentos que Deus vai nos mandar voltar. E nós precisamos estar prontos, preparados, principalmente se nós agora sabemos que saímos do propósito de Deus antes do tempo. Que nós saímos mais movidos pelas nossas emoções e sentimentos, ou seja, desgovernados pelas nossas emoções e sentimentos, não simplesmente porque chegou a hora de sair, mas porque não aguentávamos mais viver daquele jeito, porque passamos a desconfiar, a sermos incrédulos em relação àquilo que Deus havia nos prometido. Então há momentos que Deus vai mandar voltar. Já em Gênesis capítulo 31, o verso 3, vai nos falar sobre isso, que haverá momento em que será necessário nós termos coragem realmente para voltar. Jacó ficou aproximadamente 20 anos fora de Canaã, foi o tempo que ele ficou sem falar com o seu irmão. E depois de passar por muitas situações que trouxeram sobre a vida dele quebrantamento ao seu coração, Deus ordenou agora que ele voltasse à terra de onde havia saído, porque tinham pendências para que ele resolvesse ali, e Deus queria continuar contando com ele. Entenda o seguinte: todas as vezes que nós saímos para um lugar que Deus até tenha nos mandado sair, mas deixamos coisas pendentes para trás, o inimigo vai usar essas pendências como um elástico para nos puxar de volta.
Muitos missionários têm voltado do campo antes do tempo de Deus, achando que Deus voltou atrás com a palavra, que não ouviu direito. Mas é porque saíram com pendência, deixaram coisas para trás. Eu lembro que quando em 2013 nós fomos a primeira vez em Curitiba, nós ficamos ali 5 meses realizando uma escola em Jocum, e ali nós entendíamos agora que era um lugar realmente que Deus iria nos levar, a cidade do sul, que Deus havia prometido no ano de 97, que iria nos levar, após do tempo nosso em Macapá, e aí nós já queríamos ficar lá, só que o Espírito Santo começou a me lembrar de pendências que ficaram para trás, e agora se vocês ficarem aqui, que é minha vontade de vocês virem para este lugar, mas se vocês já ficarem agora, com essas pendências para trás, isso vai puxar vocês de volta, isso não vai permitir vocês romperem e alcançarem o que realmente eu tenho para vocês alcançarem, porque a promessa de Deus não era apenas nós ganharmos o Brasil, mas Deus nos levar às nações da terra. E aí nós entendíamos ali então que nós precisávamos voltar, para resolver as pendências que nós tínhamos que resolver lá, para que quando realmente tivesse tudo resolvido, nós pudéssemos sair, porque nós já tínhamos a palavra de Deus, mas tínhamos que discernir o tempo, e poder viver aquilo que Ele então gostaria que nós vivêssemos. Então, o ficar também, o voltar vai exigir de nós também confiança. Haverá momentos em que será necessário termos coragem de voltar. O voltar, querido, muitas das vezes quebra o nosso orgulho. Lembra da experiência que Jacó teve em Peniel? Mas o voltar também muda muitas das vezes a nossa identidade, essas experiências que Deus vai usar para nos forjar, mudar a nossa própria identidade, porque pela obediência de Jacó, ele deixou de ser uma pessoa e se tornou uma nação, teve o seu nome mudado, representando toda a nação de Israel. Então o voltar realmente quebra muitas das estruturas das nossas vidas, e nós precisamos estar dispostos a cumprir a vontade de Deus. Então a pergunta é: você estaria disposto a deixar Deus quebrar o seu orgulho, para que você volte ao lugar que Ele está mandando você voltar? Porque é Ele que vai na frente, é Ele que vai cuidar de todas as coisas. O mais importante, queridos, é a nossa fidelidade à vontade de Deus. Seja fiel a ela, aceite o desafio de entrar no propósito, e aceite também a exortação para não sair dele. Mas se por alguma razão você saiu, decida voltar. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus. E tudo isso aqui, queridos, parte de nós não ignorarmos os nossos dons, porque se nós ignoramos os nossos dons, nós vamos negligenciá-los. Se nós negligenciarmos os nossos dons, nós vamos caminhar em passividade e não vamos ter as nossas necessidades supridas, e isso vai nos levar a um lugar de frustração. A pessoa está vivendo em um ciclo da crise existencial total, por não estar cumprindo aquilo que Deus gostaria que ela cumprisse, porque está fazendo aquilo que você sabe que é o que Deus gostaria que você estivesse fazendo, traz em você alegria, contentamento. Não é um peso, não é um fardo, é leve. Está pastoreando, como o pastor falou agora há pouco. O corpo físico está pedindo para ficar na cama, para descansar. Ele está numa pegada aqui desde já de muito tempo, mas tem um compromisso à tarde de 5 horas. Nós vamos lá, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que está cumprindo o propósito de Deus, e não é peso, não é fardo para ele, é alegria, é contentamento. E quando nós entendemos isso, nós não queremos ficar sozinhos, não queremos cumprir sozinhos, nós queremos arrastar pelo menos 100 com a gente também. Aleluia. E acabamos servindo realmente de exemplo. Irmãos, conhecer os nossos dons, conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, é que faz queimar, gerar no nosso coração uma paixão por aquilo que Deus quer realmente que cumpramos.
Uma paixão. Vamos ficar em pé para parecer que está terminando? Quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida, essa paixão queima no seu coração, e essa paixão você vai transformar ela numa visão. Deus vai te dar uma visão para ser cumprida. Essa visão vai se tornar na sua missão de vida, e é o cumprimento dessa missão de vida que vai gerar frutificação para o reino, e você vai se sentir realizado em Deus. Estar cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de que nós orássemos por este tempo. Aleluia, aleluia. Que dia abençoado, que final de semana intenso na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Para começar a cumprir o propósito de Deus, precisamos dar um primeiro passo: nascer de novo, entregar a nossa vida para Jesus. Se você está aqui nessa manhã e não entregou sua vida para Jesus ainda, e gostaria de fazer isso agora, e dizer: a partir de hoje, eu quero viver o que Deus tem para que eu viva. Eu descobri que ser realizado é cumprindo a vontade de Deus, é viver o propósito dele, a missão que ele tem para que eu viva aqui na terra, e eu quero escolher viver esta missão a partir de hoje. Então, se você está aqui nessa manhã, veio visitar este lugar, direcionado, guiado pelo Espírito Santo, e não fez a sua confissão pública de fé, e gostaria hoje de entregar sua vida para Jesus, levante sua mão aonde você estiver, que eu gostaria de orar com você. Ou se você também entende que precisa renovar sua aliança com o Senhor, voltar a viver o propósito dele, levante sua mão que eu quero orar com você. Aleluia. Se não tem ninguém para entregar a vida para Jesus, nem se reconciliar, porque todos estamos firmes no caminho do Senhor, então eu quero orar com você, que o Espírito Santo falou com você nesta manhã, e você está vivendo talvez um momento conflituante em relação ao seu propósito de vida aqui na terra, e você gostaria então de estar dizendo sim e amém para aquilo que Deus tem te mostrado, tem te falado, e você talvez tenha coisas para deixar para trás, para viver o propósito de Deus, e você hoje quer declarar: Senhor, eu estou disposto a abrir mão disso, confiar no teu caráter, sabendo que o Senhor é fiel, e eu vou sair, eu vou dar este passo de fé. Mas se o Senhor está mandando você ficar, e mesmo diante da circunstância difícil, acreditando, confiando no caráter de Deus, você quer dizer: eu vou ficar, porque não chegou o momento ainda. Eu estava tentando sair por causa das minhas emoções e sentimentos que estavam gritando para que eu saísse, mas eu não ouvi a voz do Espírito Santo, e Ele está mandando para que eu fique. Mas de repente você está nesse conflito de ter que voltar, e está precisando realmente de um ânimo novo, e o Espírito Santo trouxe essa convicção ao seu coração, e você dizer: Senhor, eu quero crucificar a minha vontade nessa manhã, seja para sair, para ficar ou para voltar, eu quero crucificar a minha vontade. Se você quer crucificar a sua vontade hoje, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Nós queremos poder ministrar a sua vida. Todas as vezes que nós estamos dispostos à ministração da palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai requerer uma reação nossa, um posicionamento nosso. Aleluia. Aleluia. Enquanto o ministério vai estar louvando ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Os líderes vão estar ministrando a sua vida, os pastores vão estar ministrando a sua vida. Se Deus tem realmente mandado você sair, e por causa da sua falta de saúde emocional você não obedeceu, venha dizer sim, amém para a vontade de Deus nesta manhã. Se Deus tem mandado você ficar, e por causa da circunstância difícil você está querendo sair, mas Deus não mandou você sair, venha ser fortalecido para continuar vivendo o propósito de Deus. Importa que sejamos fiéis ao propósito de Deus. Não deixe suas emoções e seus sentimentos impedirem você de viver o propósito de Deus. Não saia do centro da vontade dele.
por causa da falta de saúde emocional, por causa de dependência emocional, por causa de dependência financeira, porque o Deus que nos chama, Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Aleluia! Eu quero viver algo novo. Se você quer viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Se você entende que não está vivendo o propósito de Deus, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. a vida dessas pessoas. Quero viver Adoramos, Pai. algo novo. Algo novo que o Senhor tem para nós vivermos, experimentarmos, mas que não depende do Senhor mais. Hoje aqui Depende, Pai, da nossa confiança em Ti, da nossa fé. Depende, Pai, da nossa resiliência. Depende, Deus, da nossa perseverança e confiarmos no Teu caráter. Espírito Nós estamos vem, nesta manhã Espírito dizendo sim e Santo. amém para a Tua vontade, Deus, nas nossas vidas. Espírito vem, Aqui estão, Pai, Espírito homens e vem, mulheres Espírito que estão dizendo Santo. sim aos Teus Quero propósitos. viver E amém a Tua vontade e ao Teu querer. Que o Senhor possa nos forjar, Faz meu que o Senhor possa coração nos arder de amadurecer, novo, que o Senhor possa Deus. nos fazer crescer. Importa que o Senhor cresça e eu diminua, mas que a Tua Todo medo vontade prevaleça sobre as desaparecer, nossas vidas. trazendo sobre mim um novo Como igreja, nós abençoamos teus filhos e as tuas filhas. Quero viver Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu abençoo a Tua igreja nesta manhã, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu profetizo fazendo todo medo, domingo abençoado, fazendo todo almoço medo abençoado, uma desaparecer, tarde de trazendo bênção, sobre e que mim esta um novo noite, a noite deste dia, seja, Deus, a nossa melhor noite de sono na face da terra, porque vamos dormir o sono do justo. E nada, Senhor, vai nos incomodar, nada vai roubar a nossa paz. Estamos saindo daqui revigorados, Senhor, revigorados, reanimados, para viver a Tua vontade, curados, restaurados, libertos, livres de todo medo, de toda incredulidade, da desobediência, para vivermos a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. como fogo. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Desce, Senhor, como fogo nesse lugar. Incendeia, Seja incendiado por Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Eu vou pedir algumas irmãs para abraçar essas irmãs que estão aqui na frente. Alguns irmãos para abraçarem os homens que estão aqui Santo na frente. Espírito, desce como Seja a boca de Deus na vida fogo. Santo dessa Espírito, pessoa. desce como Fale ao coração fogo. dela. Aquilo que o Incendeia, Senhor está colocando no seu incendeia. coração. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quero viver algo novo. Viva algo novo do Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
dele nessa manhã. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder. Diga, fazendo todo medo desaparecer. Diga, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Bom dia, Oásis. Estamos quase terminando. Que pena, né? Olha, nós vamos ter agora uns 15 minutinhos aí, no máximo, um coffee break. Você vai ali, vai tomar um cafezinho rapidinho. Vamos voltar para a segunda parte. Tudo bem? Eu quero agradecer a você, Raquel, tá aqui. Isso aqui é apenas um mimo do nosso departamento. Queria que você abrisse para você ver o nosso... Essa aqui principalmente, para você ver. Esse é o nosso café, Café Oásis, e é uma lembrança nossa. Mostra pro povo aí, para o pessoal ver. Nada, é um prazer. Deus abençoe a sua vida sempre, tá? Irmãos, ó, vocês estão dispensados para ir para o coffee break, tá? Quem vai ficar? Olha, vocês vão perder, eu não acredito. Melhor que vocês tomem uma nova decisão e fiquem para o segundo culto, tá bom? Vamos pedir ao nosso pastor para terminar, para os que forem embora, sejam abençoados. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, não saia agora antes da oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos agradecer a Deus pela palavra abençoada que Ele colocou nas nossas vidas hoje. Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome. Tu és grandioso, Senhor Deus. Pai querido, temos a certeza essa manhã, Senhor Deus, se for para irmos, ficarmos ou voltarmos, Pai querido, nós queremos a certeza de que Tu estás conosco, Senhor Deus, nos conduzindo, que a Tua mão é conosco. Tu és o nosso Deus, Pai querido, como foi dito aqui, Pai amado. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que cuida de nós, e nós queremos te louvar por tudo aquilo que Tu fizeste, Senhor Deus, nesta primeira parte da manhã, crendo, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo irá nos conduzir, Pai amado, em triunfo e vitória, Pai querido. Crendo, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo estará aqui daqui a pouco, Senhor Deus, nos trazendo novidades, Pai querido, que irão fazer com que as nossas vidas sejam ricamente abençoadas. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a Tua paz, nós possamos ter a Tua direção, Pai querido. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, aplauda ao Senhor.